Fala pessoal, a bola rola agora para nossa análise tática definitiva. O momento exige foco absoluto, porque essa aqui é a nossa imersão mais profunda nos confrontos da Copa Libertadores que recheiam o dificílimo concurso 1249 da Aloteca. A grade dessa semana, olha, traz jogos com contextos táticos super complexos, equipes oscilando demais e aquele peso gigante de jogar fora de casa no nosso continente. A nossa ideia aqui é destrinchar cada dado, cada número de gols esperados e as estatísticas cruciais que realmente decidem partidas. É o futebol puro, tática na veia, onde os números falam muito mais alto. E aqui está o cardápio da rodada. A gente dividiu tudo em 4 blocos bem diretos. Primeiro, o peso da altitude. Depois, gigantes fora de casa. Em seguida, brasileiros sob pressão extrema. E para fechar a conta, duelos de equilíbrio absoluto. Sem perder tempo, vamos direto ao primeiro bloco. Bloco 1, o peso da altitude. Jogar nos Andes é literalmente um teste de resistência brutal, né? É aquele cenário onde as táticas tradicionais muitas vezes vão para o espaço e a fisiologia é quem toma o controle da partida. Avançando para o jogo 5 da nossa loteca, temos o Always Ready recebendo o Lanús lá no estádio municipal de El Alto. A grande questão tática que fica no área: será que a defesa super sólida do Lanús consegue sobreviver a esse ar sufocante contra uma equipe boliviana que joga todas as suas fichas no fator casa? Olhando para os números, a gente vê um contraste quase absurdo. No jogo de ida, Lanús simplesmente amassou. Foram 26-5 em finalizações e impressionantes 2,91 de XG, os famosos gols esperados, contra só 0,18 do Always Ready. Mas, em El Alto, a história muda completamente. O Lanús vem de 3 jogos sem sofrer gols com uma postura bem mais cautelosa. Do outro lado, o Always Ready conta com altitude, lidera interceptações e força uns 5 escanteios por jogo. É um confronto de muito embate físico, viu? A expectativa é de um volume altíssimo de cartões e a defesa argentina vai ter que suar sangue para manter essa margem. Partindo para o jogo 7, o duelo é entre Cusco e Estudiantes. Mais um embate onde a altitude entra como um jogador extra em campo. Só que agora, no histórico estádio Inca Garcilaso de La Vega. O que deixa tudo fascinante nesse confronto é exatamente o choque de estilos. O Cusco não está nem aí em ficar sem a bola, tanto que a média de posse deles é de só 44%. Mas, jogando em casa, os caras são letais. Estão gerando um XG superior a 1,80 nas vitórias mais recentes. Já o copeiro Estudiantes vem segurando uma invencibilidade de 5 jogos, incluindo aquele belo empate contra o Flamengo. E tem um detalhe histórico importantíssimo. O último encontro, lá em 2018, terminou em 0-0. Só que os dados preditivos de hoje apontam um expressivo 58% de probabilidade de ambas as equipes marcarem. Ou seja, um empate com gols é um cenário seríssimo para se ter no radar da loteca. Entrando no bloco 2, gigantes fora de casa. É exatamente aqui que o peso da camisa bate de frente com as arapucas que os mandantes armam. O território inimigo na Libertadores a gente sabe bem, não perdoa um segundo sequer de desatenção. Logo no jogo 1 da grade, temos o líder do grupo Sporting Cristal recebendo ninguém menos que o poderoso Palmeiras lá em Lima. O favoritismo natural tá aí, claro, mas o contexto tático pede uma baita lupa. Vamos aos pontos cruciais. O Palmeiras ostenta uma invencibilidade avassaladora de 11 jogos. Só que o Alviverde Paulista sofreu gols em absolutamente todas as partidas dessa Libertadores. E quem eles vão encarar? Um Sporting Cristal que lidera a liga em contra-ataques rápidos e mantém 50,7% de posse de bola. E não para por aí. Em 4 dos últimos 5 encontros entre essas duas equipes, o visitante abriu o placar e tivemos mais de 2,5 gols no jogo. O Palmeiras tem uma vantagem gigante na bola aérea, até porque o Cristal ganha só 38% desses duelos pelo alto. Mas essa defesa vazada do Verdão faz desse confronto uma senhora armadilha. Pulando para o jogo 4, a gente tem o embalado Boca Juniors visitando o Barcelona lá em Guayaquil. O Boca quer cravar seu domínio de vez enquanto o Barcelona tem que jogar a vida para tentar sair do zero na tabela. Dá uma olhada nesse abismo estatístico do jogo de ida. O Boca Juniors bateu impressionantes 2,21 de gols esperados contra míseros 0,40 do Barcelona. Foi um verdadeiro atropelo que virou um 3-0 incontestável, com 11 finalizações no alvo contra apenas uma.
Sintetizando o que realmente importa aqui, o Barcelona chega sangrando, já que sofreu gols nos últimos 8 jogos seguidos. Falando de tática, o Boca controla o meio-campo com maestria, principalmente ali com o Leandro Paredes, e tem o luxo de poder baixar as linhas para punir no contra-ataque. O Barcelona cruza muita bola na área, mas ganha só 48% dos duelos aéreos. E é por isso que os modelos matemáticos cravam altíssimo 54% de probabilidade de vitória seca do Boca, mesmo atuando fora de seus domínios. Mudando de cenário, a gente entra no bloco 3, brasileiro sob pressão extrema. É a hora em que as nossas equipes esbarram em pedreiras táticas pesadas e a pressão lá na tabela vira um componente letal para definir os rumos da rodada. O jogo 10 coloca um holofote gigante na situação super dramática do Fluminense, que tem que viajar até Mendoza para encarar o Independente Rivadavia, o líder isolado do grupo. Esses números mostram um paradoxo tático muito interessante. O Fluminense ficou com um absurdo 71% de posse de bola e deu 21 chutes no jogo de ida, lá no Rio. E ainda assim perdeu por 2-1. Mas por que isso aconteceu? Simples. O Rivadavia é mortal nas transições rápidas. Os argentinos estão invictos a 9 partidas e são simplesmente o time que mais criou grandes chances no grupo. Foram 11 no total. Eles não estão nem um pouco preocupados em ter apenas 39% de posse. Para completar o pacote, a expectativa de um jogo bem pegado, já que as partidas do Fluminense batem a marca de mais de 4,5 cartões com muita consistência. É a eficiência letal batendo de frente com a posse de bola estéril. Avançando para o jogo 11, o Corinthians, que é líder invicto, desce em Bogotá para bater de frente com o Independente Santa Fé, desesperado segurando a lanterna. Mas olha, os números escondem perigos enormes. A defesa do Corinthians está parecendo uma muralha de ferro. São 9 pontos, um saldo impecável de 6-0 e no último jogo fora de casa eles amordaçaram o Peñarol segurando 78% de posse. Só que o Santa Fé leu o jogo de forma brilhante, com uma média de elite de 10,3 interceptações por partida. É uma equipe que cresce demais jogando em casa e marcou em 4 dos últimos 5 jogos. E não é à toa que as probabilidades mostram um jogo complicadíssimo, indicando 58% de chance das duas equipes balançarem as redes. Um verdadeiro teste de fogo para o sistema defensivo do Timão. E assim chegamos ao último, e de longe, um mais imprevisível bloco da nossa análise. Duelos de equilíbrio absoluto. Esses são os confrontos que tiram o sono de qualquer fã e apostador. É o famoso cara ou coroa no campo tático. Puxando o jogo 14 pro radar. Universidade Católica e Cruzeiro. Um choque direto pela liderança de um grupo C que está totalmente embolado no empate triplo alucinante. As margens aqui são quase microscópicas, todo mundo ali com 6 pontos. No primeiro encontro, o Cruzeiro controlou 63% da posse, mas acabou derrotado por uma Católica que protege muito bem a própria área. E tem mais, a Católica é simplesmente letal nas bolas paradas, já guardaram 3 gols de cabeça nesse grupo. Enquanto o Cruzeiro vem sofrendo bastante contra ataques diretos, a Católica tem feito jogos super abertos. Em 7 dos últimos 8 compromissos deles, ambas as equipes marcaram e o jogo teve mais de 2,5 gols. É o embate puro da posse de bola contra a transição rápida e eficiente. E rapidinho chamando o jogo 13, Tolima contra Nacional. É mais um empate técnico na tabela com as duas equipes travadas em 4 pontos e saldos de gols praticamente colados um no outro. E a mesma lógica vale para o jogo 8, onde o Bolívar visita a defesa hipercompacta do Deportivo Laguaira num confronto de vida ou morte pela segunda posição. Colocando esses dados lado a lado, fica fácil entender esse equilíbrio todo. No duelo entre Tolima e Nacional, o Tolima dita o ritmo com um absurdo 64% de média de posse de bola e 85% de precisão nos passes. Mas o Nacional tem flutuações fortíssimas de gols na segunda etapa. Já lá no jogo do Lagoaíra contra o Bolívar, a gente tem que lembrar que o Bolívar engoliu os caras na ida com 72% de posse e 25 finalizações. O Lagoaíra até agora tem exatas 0 grandes chances criadas no grupo. A única vantagem real dos mandantes nesses dois casos é, pura e simplesmente, o fator casa. Então, com todas essas estatísticas postas à mesa, fica a provocação final. O concurso 1249 da Loteca está pedindo um estudo tático extremamente profundo da nossa parte. A gente viu altitude de cortar a respiração, gigantes sobre ameaça real, verdadeiras muralhas defensivas sendo colocadas à prova e duelos sendo definidos nos mínimos detalhes. Qual dessas armadilhas táticas vai roubar a cena na rodada e quebrar as previsões? Os dados estão todos aí, mastigados, agora é aquela leitura final de mestre que vai definir o jogo. Um forte abraço a todos e a gente se vê na próxima análise.